Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que trabalhamos com curso de formação na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso dá base também para o aluno poder trabalhar em outras áreas de manutenção. Então pessoal, hoje é a nossa aula de número 29, nós vamos falar hoje a respeito do osciloscópio e o modelo analógico, né? Vamos falar um pouco deste tipo de equipamento, né, que foram os primeiros osciloscópios que foram lançados no mercado. E nós queremos, primeiramente, mostrar para você que o importante não é você ficar preso num painel, por exemplo, de um osciloscópio. Antigamente, né, um breve histórico aqui para nós podermos entender este fato, é que existiam vários osciloscópios famosos, algumas marcas aí pretendidas pelos técnicos, para o pessoal que trabalhava com esse tipo de equipamento, e que você ficava meio que até viciado naquele modelo, naquela marca. No contexto atual, tanto para o osciloscópio digital como para o osciloscópio analógico, a gente tem que trabalhar o conceito da funcionalidade e do processo de leitura. Então a gente tem que aprender o geral do equipamento, porque cada equipamento, com a quantidade de equipamentos que estão sendo lançados aí no mercado, cada vez mais você vê novos tipos de modelos, você precisa identificar as funcionalidades para você poder trabalhar com qualquer modelo. Então, a ideia nossa aqui em fazer essa apresentação um pouco mais detalhada é para que você possa entender e se dar bem com qualquer equipamento. Se eu passar para você um equipamento da HP, ou se você pegar um equipamento da Tektronix, ou se você usar um da Minipa e assim sucessivamente, você vai conseguir identificar as funcionalidades e também vai saber trabalhar e operar o processo para você executar a leitura. Então essa é a primeira coisa que nós queremos passar para você e que você precisa compreender. É por isso que a gente não está falando de um modelo específico de osciloscópio. A gente quer passar para você o geral, para depois, quando você comprar o determinado equipamento, você saber lidar bem e, se caso você fizer um upgrade, como a gente falou, você recebendo o equipamento novo, você vai se adaptar rapidamente e vai saber trabalhar da mesma forma. Então o importante é você entender quais são as funções que ele oferece e como é que se executa o processo de leitura, né? Essa é uma grande chave para você trabalhar bem com qualquer equipamento. Bom, então dentro dessa realidade de N modelos de equipamento, a gente vai mostrar alguns aqui para você, ó. Esse aqui, por exemplo, tem um painel, né, onde ele tem dois cursores principais aqui embaixo e tem um aqui em cima. Esse aqui é um outro modelo, né, de um osciloscópio um pouco mais antigo. Esse aqui talvez é de 20 MHz, não dá para ler exatamente, é um da Minipa. Pode ser um osciloscópio para um iniciante também, um osciloscópio interessante. Temos aqui um outro modelo da ICEL, já um osciloscópio um pouquinho mais novo. Temos um outro modelo aqui também da Tektronix. E, entre outras marcas, né, estamos apresentando aqui somente uma prévia daquilo que você pode encontrar aí se você for trabalhar com o osciloscópio analógico. Então, o que o osciloscópio analógico oferece e o que ele tem como fundamentalmente básico, né, para ele poder funcionar? A primeira coisa que nós precisamos entender, o processo de como o osciloscópio analógico trabalha, é que nós temos aqui na nossa figura, nós temos na parte superior uma fonte que está alimentando aí o TRC, tubo de raios catódicos, que é aquele antigo tubo que hoje não se usa mais, mas os osciloscópios analógicos, a maioria deles trabalha com TRC. Nós temos aqui na parte do meio um amplificador de sinal, é onde nós colocamos o nosso sinal de entrada. Ele está plugado nas placas verticais, então ele vai controlar a amplitude do sinal. Se o sinal está fraco, ele vai amplificar o sinal para poder preencher toda a tela do osciloscópio. E se o sinal estiver muito alto, a gente vai usar aquele atenuador que a gente viu que está presente na ponta de prova. Então essa parte é a parte da vertical, a amplitude do sinal. Nas placas horizontais, a gente tem aqui o que a gente chama de gerador de rampa, que é um gerador de sinal que está embutido dentro do osciloscópio e ele vai fazer a varredura horizontal. Ele vai fazer a varredura horizontal para poder preencher a tela do osciloscópio completamente com aquela frequência que a gente quer ler. Então, basicamente, a gente tem um amplificador que controla a amplitude e um sinal
que é periódico, que controla as placas horizontais para poder fazer a contagem de tempo. É essa a estrutura de um osciloscópio, né, no caso analógico. Então, vamos entender por que é que essa varredura se faz necessária na horizontal, por que esse amplificador na vertical também se faz necessário para que a gente possa ter uma leitura adequada de sinais. Então, eu coloquei aqui nosso desenho. Imagine que você tem um observador e ele está parado aqui onde eu desenhei aqui esse pontinho vermelho, onde está esse ponto destacado na figura. E eu tenho em cada ponto amarelo desse, cada ponto desse aqui em volta desse estádio, né, eu tenho o corredor. Então o corredor está, ao longo do tempo, ele está correndo, né, nessa pista e ele está fazendo com que em cada momento do tempo ele esteja em um determinado ponto, uma determinada posição. Então isso é importante você entender dentro desse exemplo aqui. E se nós trouxermos um pouquinho à memória o conceito do multímetro, eu coloquei inclusive um display aqui do multímetro no nosso lado esquerdo, e ele está executando uma medida. O multímetro, ele seria, dentro do exemplo que citado, ele seria o observador que está aqui observando esse ponto destacado, e o corredor está correndo em volta da pista. Só que o observador, no caso que representa a leitura de um multímetro, ele representaria um observador parado. Então, o observador, neste exemplo, desta figura que eu estou mostrando para vocês, ele só vai fazer a leitura nesse exato ponto que eu destaquei. Então, todos os outros pontos em amarelo, que representa os locais, né, as posições que o corredor vai passar, todos esses pontos, a princípio, estão sendo desprezados pelo observador. O observador só vai fazer o registro da posição neste exato ponto, que é onde o observador está focado. Então, quando o corredor passar por este ponto, é ali que o observador, vamos dizer assim, vai fotografar, né, como é que o corredor está se comportando. Então, essa ideia que eu estou figuradamente passando para vocês é a ideia da leitura do multímetro. É claro que o multímetro não vai fazer exatamente como eu estou explicando, ele vai fazer uma média, né, ele vai fazer uma certa tradução da leitura e ele vai te dar um resultado final. Por isso que eu coloquei o observador num determinado ponto. Ele vai te dar um valor, no caso aqui 121.4. Então vamos dizer que ele fotografou o corredor nesse exato ponto e a leitura que ele fotografou foi 121.4. Ah, mas e todos os outros pontos? Todos os outros pontos, na leitura do multímetro, está sendo ignorada pelo observador. O multímetro não quer saber dos outros pontos. Então o multímetro ele tem essa limitação. Ele vai te dar um valor final de leitura, que é um valor que, no caso, dependendo da escala que você está lendo, por exemplo, se for RMS, ele vai te dar o valor de pico daquela onda que você está medindo, no caso a senoide, né, para os multímetros comuns, e ele vai te dar 70% daquele valor. Então ele vai dar para você um valor pontual. É isso que é a interpretação do que o multímetro faz, da leitura que ele nos apresenta. Agora vamos imaginar um exemplo para você entender bem claramente como é que o osciloscópio trabalha. Conforme esse desenho aqui, vamos imaginar que agora eu não quero mais ler só o ponto marcado em vermelho, que é esse ponto aqui onde o observador inicialmente está focado. Imagine que eu quero agora ler todos os pontos, ou pelo menos eu quero ler vários pontos ao longo da pista, ao longo do percurso que o corredor está executando, e eu preciso então, para poder ler todos os pontos, eu preciso modificar algo que em relação ao exemplo anterior eu não tinha. O que seria isso? Se a gente parar para observar, o observador só vai poder ler todos os pontos em amarelo aqui que eu marquei, que são as posições do corredor, se ele andar junto do corredor. O corredor está se deslocando na pista e o observador parte para dentro da pista e começa a correr junto com aquele que está fazendo o papel de corrida, ou seja, o corredor. Então, qual que é a diferença da medida do multímetro para o primeiro detalhe da medida de um osciloscópio? O osciloscópio vai ter um observador, que seria aquele que vai ler o sinal, e ele vai ler esse sinal, mas ele não vai ficar parado. Ele vai se deslocar
e ele vai acompanhar o sinal. No caso, o corredor representa o meu sinal. Então eu preciso correr do lado do corredor para ir fotografando cada posição que o corredor for adotando. Então, a diferença de leitura começa a partir desse entendimento. O observador não é fixo, o observador se move na mesma velocidade que o corredor para que ele possa ler os valores que o corredor está assumindo. Então, eu representei aqui só para dar um exemplo, né, para trazer um pouquinho agora para a realidade elétrica. Eu coloquei aqui do nosso lado direito, na parte aqui superior, coloquei assim, Y amplitude. Então imagine que essa parte que o corredor aqui se desloca para cima representa a amplitude. E essa parte que o corredor se desloca na pista toda representa o tempo, porque conforme o tempo vai passando, ele vai se deslocando. Então a medida de tempo, de x, seria o deslocamento na pista. E a medida de amplitude seria quando ele sai da parte baixa da pista para a parte alta, que seria o y, que seria o volts. Por isso que eu tenho aqui em cada ponto, eu tenho uma referência numérica. Eu tenho aqui na nossa saída, onde o observador começa a leitura, é 0, aí eu tenho o próximo ponto 0, por quê? Porque está todo mundo no mesmo plano. Aí quando ele começa a subir, quando ele começa a ir na parte agora vertical, os valores começam a mudar. Então aparece 10, 30, 60, 90, 120, 140, 150. Aí como ele fica no mesmo plano, ele tem 3, 150, mais um 150 aqui, e aí começa a cair. 140, 120, 90, 60, 30, 10 e volta para o zero até completar o circuito. Então, eu estou mostrando para vocês um exemplo de leitura onde eu vou acompanhar o corredor. O corredor é o sinal e o observador é o circuito de rampa do osciloscópio. É aquele circuito que eu falei que amplifica e gera um sinal para controlar a varredura horizontal. Se o corredor está se deslocando no tempo, que é o sinal elétrico, o observador, que é aquela rampa que eu mostrei para vocês, vai fazer a mesma coisa. Ela vai se deslocar numa tal velocidade que ela possa ir fotografando o que o corredor está fazendo. Então, essa é a base de entendimento deste desenho que eu coloquei aqui para vocês. Talvez agora fique mais claro, né? Por que ele tem esse sinal de rampa? Porque ele está varrendo, ele está se deslocando na horizontal, e o sinal elétrico está se deslocando na horizontal, que é no tempo, e na vertical, que é a amplitude, o volts. E assim eu consigo acompanhar o sinal, né, como um observador que acompanha o corredor, e eu consigo fazer a leitura em cada momento diferente em que o corredor adota. Ou seja, aonde o corredor estiver, estará ali o leitor, né, que seria, no caso, o observador. Então, essa é a forma básica. Este é o conceito principal, tanto no osciloscópio analógico como também no digital, que é possível se fazer uma leitura. Qual que é a diferença se nós compararmos com o multímetro? A diferença é que o multímetro me lê um valor final, para nós resumirmos. E o osciloscópio, ele me lê uma sequência de sinais, uma sequência de valores, né, que ele está acompanhando o corredor, que é o sinal elétrico, para que depois ele monte essa forma de onda na tela. Então é isso que ele precisa para poder fazer a leitura acontecer. Então nós já compreendemos de cara como é que um osciloscópio trabalha. Bom, aí eu posso ler sinais analógicos. Aqui nós temos um exemplo de uma onda senoidal, que nós conhecemos também, né? E nós temos também outras ondas que nós podemos ler, né? Inclusive, nós temos em alguns osciloscópios, como eu falei, a capacitação para ler sinais transitórios. Bom, pessoal, faltou então explicar por que a rampa é o sinal escolhido para fazer a varredura horizontal, para que o sinal possa ser acompanhado, né? E possa ser fotografado, como a gente tem explicado. Esse fato de ser uma rampa é porque a rampa é um sinal linear. Então a gente quer fotografar o corredor, que seria o nosso sinal elétrico, em tempos que são espaçados de forma igual. Eu quero fotografar o corredor no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, de forma que esse tempo de amostragem do sinal ele seja um tempo igual. Eu não quero um sinal que é lido muito rápido no começo e depois muito lentamente no fim. Eu quero ler o sinal de forma a ler constantemente o sinal
e ler de forma linear. Por isso que a rampa é aplicada nas placas horizontais, porque o sinal da rampa é, na verdade, um sinal linear.